E é claro, sempre pensando na nossa saúde. É o objetivo principal do Viver é Melhor, que hoje tem um assunto interessante. Vamos falar sobre a importância do esporte e da atividade física para a nossa saúde. Os benefícios do esporte para o corpo: nariz e garganta. Reduz ocorrências de gripes, resfriados e infecções respiratórias em geral. Cérebro: proporciona a sensação de bem-estar, melhora a autoestima, reduz sintomas depressivos e ansiosos. Pulmões: melhora a capacidade pulmonar, aumenta a capacidade de consumo de oxigênio. Coração: melhora o funcionamento do órgão, aumenta a resistência aos esforços físicos e ao estresse, reduz doenças cardíacas, aumenta a sobrevida até mesmo nas pessoas que já tiveram infarto. Barriga: facilita a perda de peso ou a manutenção do peso desejado, combate a obesidade. Pâncreas: diminui a resistência à ação de insulina, facilitando o controle do diabetes. Pernas: diminui edemas, varizes e o risco de trombose. Vasos sanguíneos: reduz obstruções nas paredes dos vasos, diminuindo problemas como aterosclerose. Músculos: fortalece a massa muscular, aumenta a flexibilidade. Ossos: reduz os riscos de osteoporose e fraturas. Os benefícios realmente são muitos. Mas então vem a pergunta: se o esporte, se a atividade física, se eles fazem tão bem à nossa saúde, ao nosso organismo, por que é que metade da população brasileira ainda é sedentária? Por que é que boa parte da população mundial ainda ignora esses benefícios e não coloca no seu dia a dia, nos seus hábitos diários, a prática do esporte? Nós vamos hoje pensar mais sobre esta questão. O que nós podemos mudar na nossa saúde com atividades que podem ser inseridas no nosso cotidiano? Quem vai falar com a gente sobre este assunto hoje é uma especialista de uma área que vê muitos reflexos do sedentarismo, da falta da prática esportiva na saúde das pessoas. Recebemos a doutora Andressa Heimbicher Soares, endocrinologista. Seja bem-vinda ao nosso programa. Nós vamos falar sobre isso porque realmente a população está cada vez mais em situação de sobrepeso, obesa, doenças cardiovasculares são as que mais matam e as atividades físicas, o esporte, eles podem muito ajudar na prevenção, no controle e no tratamento. Mas vamos falar sobre isso ao longo de todo o programa, por isso permaneça conosco e aproveite para mandar também as suas dúvidas. Se você está praticando alguma atividade e não sabe se é melhor para você, tem algum problema de saúde, quer saber qual é a melhor indicação, se há alguma restrição, quer perder peso, vamos falar sobre tudo isso contando com a sua ligação. 0310 07 940. Não duvide disso. Quando nós acreditamos que estamos fazendo a nossa parte, que merecemos aquilo que nós pedimos, realmente as coisas acontecem. Assim como na área da saúde, quando nós fazemos a nossa parte, quando nós seguimos as orientações, nós alcançamos o nosso objetivo. E o que nós vamos falar hoje é fundamental. Muitas pessoas hoje têm na sua saúde reflexos negativos da falta do esporte. E nós vamos conversar com a Andressa, que fala muito sobre isso no dia a dia, provavelmente. Qual é a influência do esporte na sua área de atuação, na endocrinologia? Bom, em princípio, o esporte, ele é o principal motivador do meu paciente, né? É o paciente que vem ou com diabetes ou acima do peso, e eu falo para o paciente no geral que ele precisa praticar esporte para ele começar a apresentar benefícios na sua saúde. E acaba que forma um ciclo virtuoso nisso. O paciente, ele começa a praticar esporte, ele vê o benefício, tanto na doença que ele vem procurando no consultório, que na maioria das vezes vai ser mesmo o excesso de peso, e com isso ele começa a se motivar nas outras áreas da vida dele. Então, tem que pensar no esporte não só como uma coisa restrita, mas sim no benefício em todos os aspectos da vida do paciente. E a Isso gente que é fala da questão que a importante. Andressa deve viver muito com isso, porque a endocrinologia é que recebe os pacientes em situação de sobrepeso, obesidade, que deve acompanhar no tratamento na perda de peso, até indicação de cirurgias bariátricas. Exato. São pessoas hoje que passam por grandes mudanças em sua vida, perdem muita qualidade de vida pelo sobrepeso. E não só, sobrepeso é só uma questão relacionada ao esporte. E a gente viu no início do programa quantos benefícios que podem atingir o nosso organismo com a prática esportiva. Uhum. Muitos, desde o cérebro até os nossos ossos, tudo que a gente imagina. Além de falar do bom humor, que melhora a disposição. Qual é o impacto disso na saúde dos pacientes? Quando você percebe, o que melhora primeiro? Qual é o primeiro resultado?
Eu acho que o que melhora é o humor do paciente. Ele começa a ficar mais determinado. Quando a pessoa consegue entender que ela pode modificar o próprio corpo, ela é como se uma mágica acontecesse. Uma sensação de poder. Uma sensação de poder. E aí ela começa a sentir o benefício, principalmente do ânimo, de ter menos sono, de ter mais vontade de fazer as atividades diárias. O exercício, ele dá essa sensação de bem-estar. E é por isso que é uma das coisas que a gente sempre puxa muito em consulta ao endocrinologista para o paciente ter que fazer o exercício, para começar a ter uma rotina diária, se possível, semanal, da prática da atividade física. Essa sensação de bem-estar não é só emocional, mas há também a liberação dos hormônios. Exato, exato. O que você tem quando você começa a iniciar uma atividade física, principalmente nos primeiros 3 meses, existe uma regulação hormonal que faz com que o exercício seja recompensador, libera as famosas endorfinas, e são essas endorfinas que fazem com que a pessoa sinta essa sensação de bem-estar. Então, diminui a sensação de fadiga, melhora a qualidade do sono do paciente, ele começa a sentir o benefício também nas articulações, começa a ficar mais flexível, ele começa a sentir o benefício muscular, fica mais durinho. Então, começa pela mente, mas ela vai se espalhando por todo o corpo, o benefício da atividade física. E aí o paciente chega no consultório, recebe essa indicação da atividade física, do esporte, e ele fala, mas eu não sou esportista, eu não tenho a menor vocação para ser esportista. Qual é a diferença? Faz diferença esporte, atividade física, exercício físico na prática? O que cada coisa significa? Bom, então a primeira coisa que a gente busca quando o paciente chega no consultório é tirar ele do sedentarismo. Então, fazer com que aquele paciente que não faz nenhuma atividade física, que está acostumado só a ficar dentro de casa ou se locomover por automóvel, ele comece a praticar pequenas mudanças na vida dele. E a partir do momento que ele começa a subir escada, deixar o carro em casa, ir para a padaria a pé, começar a fazer as atividades dele de forma mais ativa, a gente vai acrescentando pequenas quantidades de exercício na rotina dele conforme a rotina permitir. Eu costumo dizer o seguinte, para quem não faz nada, um dia de exercício é um ganho de 100%. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu só posso fazer um dia. Eu falo, não, tudo bem, faz um dia. Pelo menos você já está ganhando 100% daquilo que você não fazia nada. Pode 2 dias? Ótimo. E aí, conforme o paciente vai disponibilizando tempo, porque, como eu falei no início, é um ciclo virtuoso, Ele percebe que há benefício? Percebe que há benefício, ele vai começando, interessante isso, a encaixar cada vez mais a atividade física na vida dele. Aquele paciente que fala assim, eu não posso fazer exercício, eu só tenho meia hora na semana, eu só tenho meu domingo de manhã. De repente você começa a ver que ele é fisgado por essa onda de benefícios que o exercício produz, e ele começa a encaixar na agenda dele mais horários, mais horários, mais horários, e ele começa a vir para você e falar assim, eu estou melhor, eu estou dormindo melhor, meu humor melhorou, minha saúde está melhor, eu estou me sentindo melhor. E aí a gente começa a trabalhar nesse sentido do o que ele gosta mais, o que ele gosta menos, qual é o exercício mais adequado para o perfil de doença dele. Mas a primeira coisa é tirar ele do sedentarismo, acho que é o primeiro... E quando ele se dá conta, ele já virou um esportista? Já virou um esportista. Porque ele já domina várias modalidades, ou escolhe uma que adequa, que está bem adaptada ao seu gosto, que há muitas diferenças entre modalidades. E, no geral, todas elas fazem bem à saúde. Eu sempre costumo... Faça o exercício físico que te dê prazer, que você se sinta feliz em fazer. Eu gosto de dançar, então vai praticar a dança. Eu gosto de correr, vai correr. Você não precisa se forçar a fazer uma atividade física específica. Então, normalmente, o ideal é você não obrigar o seu paciente a fazer tal atividade, mas sim que ele escolha uma atividade que ele goste mais. Este é um assunto que está só começando aqui no nosso programa, por isso permaneça na audiência, mande suas perguntas, é claro, e participe do Momento Ecumênico de Preces. 0310 07 940. Aproveite agora no intervalo para registrar a sua participação e garantir aqui a sua audiência na Boa Vontade TV. A gente volta já já. Viver é melhor. É o que nós bradamos todos os dias aqui na Boa Vontade TV. Isso não significa que nós não temos desafios a vencer, não tenhamos problemas. Todos nós temos, eles aparecem todos os dias, mas eles podem ser resolvidos. E mais do que isso, nós podemos aprender com eles, construir novas oportunidades e trabalhar na prevenção dos problemas. Em todas as áreas da nossa vida isso é possível, mas na saúde, principalmente, a prevenção está cada vez mais ao nosso alcance. Nós estamos conversando no programa de hoje
sobre uma importante forma de prevenção de doenças, de manutenção da saúde e da qualidade de vida, que é a prática esportiva. Esporte e saúde. Aí você pode pensar, mas eu já estou velho para isso, deixa para lá, ou quando é que eu tenho que começar a me preocupar? Eu ainda estou magrinho, ainda não engordei. Todo mundo pode praticar atividade esportiva e nós vamos conversar sobre isso agora com a nossa convidada, a doutora Andressa Heimbicher Soares, endocrinologista. Nós vamos destacar agora em especial como é que o esporte pode ser inserido na infância e quais são os benefícios. Esportes na infância. A prática de esportes é recomendada por especialistas para o desenvolvimento do corpo e da mente, e o incentivo deve começar desde a infância. As crianças estão aptas para o exercício logo nos primeiros meses de vida. Com 5 ou 6 meses, assim que conseguem movimentar bem os braços e as pernas, já podem começar o seu envolvimento com o mundo esportivo. A inserção da atividade física já nesses primeiros meses de vida tem qual objetivo, qual é a principal função neste momento? Bom, nesses primeiros meses de vida, o desenvolvimento cerebral da criança ainda não é completo, ela ainda é muito imatura. Então, sempre a recomendação é evitar atividades competitivas. Você colocar uma criança abaixo dos 3 anos de idade sob uma pressão de competição não é recomendado. O que é recomendado nessa faixa etária são atividades lúdicas, que vão, inclusive, estimular a criança no sentido da coordenação, no sentido da noção de distância e que vão estimular ela a percepção do ambiente. Então, por exemplo, na hora que ela for nadar, estimular a pegar o brinquedinho embaixo da piscina, a puxar o fôlego, mergulhar, correr atrás de um objetivo. Então, é isso que a gente busca nos primeiros anos de vida, para a criança não ter esse estresse da parte competitiva. O alto desempenho ainda não deve ser não. cobrado de uma criança. Não, principalmente... É a questão mesmo da consciência corporal. Exato. E também é uma forma de criar nessa criança o gosto pela atividade física? Isso. O que a gente tem é que crianças que já são estimuladas desde pequena a uma rotina de exercício vão ser crianças que vão ter uma opção pela rotina de exercícios nos anos seguintes. É como se elas fossem treinadas. Então, treinadas com bons hábitos na primeira infância, têm a tendência de serem adultos mais saudáveis. Então, é por isso que isso tem que ser estimulado desde cedo, mas com o cuidado de não submeter essa criança a uma carga excessiva de exercícios, né, antes do tempo, né? Encher a agenda da criança de atividades, Exato. Também o benefício acaba se transformando em malefício para a Exato. saúde da criança. Tudo que é em excesso acaba se transformando em malefício. Então, tem que saber dosar e, principalmente, adequar a atividade física à faixa etária da criança, né? Então, nesses primeiros anos, só mesmo a questão de coordenação e atividades mais que a criança sinta prazer em fazer. A natação é sempre a primeira opção que se pensa, né? A natação é o esporte mais completo, né? E é o menos agressivo em termos de articulações, porque essas crianças ainda estão numa fase bem inicial de formação, né? Na sequência, existem também atividades que a criança gosta muito, como corrida, como o judô mesmo na fase inicial do desenvolvimento, desde que não seja um sobretreino, não tem problema nenhum introduzir. Nós temos hoje cada vez mais crianças com hipertensão, diabetes, obesidade. Nesse caso, a atividade física entra como tratamento também? Entra como tratamento. Porque são crianças que não podem tomar muitos remédios. Exato. Até os 16 anos, o uso de medicação não é muito recomendado na prática, a não ser em alguns casos bastante específicos. Então, o que a gente faz? A gente lança a mão das modificações dos hábitos de vida. Então, a gente primeiro começa corrigindo a alimentação e estimula a que a criança faça atividade física. Hoje em dia, o nível de sedentarismo na faixa etária pediátrica, ele é cada vez maior. Então, as crianças, elas vão para a escola, voltam, ficam na frente da TV ou do computador e elas acabam tendo uma alimentação que não é adequada e, com isso, elas vão acabar desenvolvendo doenças de adultos. E justamente você ter esse estímulo do exercício nessa faixa etária faz com que essas crianças saiam do sedentarismo e comecem a gastar energia e com isso elas diminuem o risco de ganho de peso e desenvolvimento de doenças. E no caso das crianças, é o mesmo raciocínio dos adultos. Não é de uma hora para outra que a criança se torne um atleta. Não, não. Mas começar a jogar bola, por exemplo, as coisas mais simples. Exato. O que você tem que buscar na criança é a mesma orientação do adulto, é aquele esporte que ela goste mais.
Então não adianta você colocar uma criança que não goste de natação para fazer natação. Tem que ser uma conversa, uma negociação com a criança para tentar descobrir nela qual é aquele esporte que desperta mais, que o olhinho brilha e faz com que ela vá conseguir fazer aquela orientação de maneira mais prazerosa, né? Então é essa a ideia, é começar a buscar de pouquinho e quando você vê a criança já está indo sozinha praticamente, né? Nesses casos de tratamento dessas crianças, acompanhamento, qual é o papel da família? Bom, a família é o agente fundamental. Eu falo que se não tiver uma estrutura familiar que apoie, que faça com que essa criança tenha direcionamento, não há como, porque o pequeno ele precisa ter o pai lá, enfim, o pai, a mãe, a estrutura familiar apoiando para que ele possa organizar uma dieta, para que ele possa ter estímulo para fazer exercício e outra, família é exemplo, né? Então, a criança está em casa, ela vai ver o pai ou a mãe ou quem seja o cuidador como um espelho e aí ela vai querer fazer igual. Então, Se o fundamental. pai e a mãe não praticam nenhuma atividade, não tem esse hábito diário, a criança também, Não vai ser por ela própria, talvez até seja, mas é uma a chance muito tendência menor. A é que tendência tenha é mais que não. resistência. Exato. Na alimentação isso também acontece, porque se a gente pensar, a criança se alimenta daquilo que a gente oferece. É Exato. claro que elas pedem, elas sabem fazer muitas chantagens para conseguir aquilo que elas querem, mas o pai é que compra as coisas no mercado, não é a criança sozinha. O pai tem que ser forte nessa hora. O pai tem que ser forte. O pai no geral, o pai, a mãe, os cuidadores, avós e avós, né? Existe uma coisa, infelizmente, que o pai, a mãe, o cuidador, enfim, se preocupa, é que acha que comida é carinho, né? Então, às vezes, a criança quer aquela determinado alimento ou aquela guloseima e, na verdade, fica com pena e acaba comprando. Mas você tem que resistir, tem que ser forte e entender que é para um bem maior, é para aquela criança não ter o hábito alimentar errado. E é isso que a gente está buscando corrigir naquelas crianças que já têm uma tendência tanto da família quanto uma tendência própria de já ter ganho de peso, né? Então é isso que a gente busca, é o apoio total da família nesse processo, né? Isso é fundamental porque se torna, então, um desafio não só da criança, mas da família toda, porque a criança precisa desse estímulo, ela não é como um adulto que vai sozinho para uma consulta médica, que consegue se inscrever sozinho numa academia ou ir sozinho de um lado para o outro. Os pais é que acabam tendo que fazer também uma reeducação. E é um desafio, muitos pais passam a vida toda sedentários e, de repente, precisam se dar conta de que alguma coisa precisa mudar. Mas é possível mudar e os benefícios realmente aparecem. Por isso, se você nesse momento está nesse momento crucial da sua vida, que é deixar de ser sedentário, tenha certeza que vale a pena sim um esforço a mais. A gente vai continuar conversando sobre isso já já. Peço licença ao nosso convidado um instante para fazer um convite mais do que especial. Já conversamos sobre como isso é importante na infância, mas muitas pessoas acabam deixando para ter atividade física quando ficam mais velhas. Na adolescência, há uma preocupação com a mudança do corpo, ganho de músculos, perder um pouco de peso, e aí começam então a aparecer outros benefícios para a nossa saúde. Vamos continuar conversando com a doutora Andressa sobre esse assunto, doutora Andressa Heimlich Soares, endocrinologista. Na infância a gente já conversou sobre isso, o esporte ele tem um objetivo um pouco mais lúdico, de desenvolvimento. Já na adolescência, começa a ter a mudança física, meninos querendo ganhar um pouco mais de músculo, meninas querendo definir mais o corpo, mas o benefício não é só físico, e na verdade o físico é em segundo lugar. Para o corpo, para a saúde do adolescente, a atividade física tem qual impacto? Principalmente a questão do desenvolvimento muscular. É na adolescência a fase da grande quantidade de hormônios transformando o corpo desse adolescente. E a gente tem a ideia de aproveitar essa época de grande transformação para instituir a atividade física de maneira a melhorar a composição muscular. Então, fazer com que esse adolescente ele tenha uma quantidade de músculo desenvolvida maior e uma quantidade de gordura reduzida. E com isso, você consegue que ele tenha menos chance de desenvolver doenças no futuro. Então, que ele seja menor chance de ser um adulto obeso ou de ser um adulto com diabetes. Você instituir atividade física nessa fase é essencial, tanto para treinar esse adolescente para ter um bom hábito, como também para prevenir doenças no futuro. Já funciona como prevenção de doenças. Exato, exato. Também problemas cardíacos, problemas de pressão alta, colesterol elevado, tudo isso a gente consegue, com uma boa prática de exercício, fazer com que esses problemas, se não consegue evitar, mas pelo menos consegue retardar. Né? A gente tem também, saindo um pouco da adolescência, já na fase mais adulta, a grande preocupação com o aumento de peso. É quando as pessoas começam a ficar mais velhas, começam a ter um aumento gradual de peso,
a mudança na vida, né? O casamento ou não, o trabalho. A gente tem muitas pessoas que deixam de praticar atividades físicas e ganham peso, ou aquelas que nunca praticaram, mas que precisam começar a controlar. E aí a gente já pensa logo uma expressão que existe muito em dietas, em cardápios, que é acelerar o metabolismo. O que que é isso? O que que é acelerar o metabolismo e o esporte, a atividade física? Eles podem fazer isso? Eles podem sim. Quando você pratica atividade física, você aumenta o seu gasto de calorias no corpo. Então você passa a precisar de mais energia para poder fazer as suas atividades, principalmente a atividade do esporte. Então, quando você fala assim, ai, precisa durante um período de dieta fazer exercício, é justamente para transformar, aumentar esse gasto de energia, fazendo com que você possa perder peso. Porque o peso, na verdade, o que que acontece? Ele é acumulado ou porque a pessoa está comendo demais ou porque ela está gastando de menos. Se ela gasta mais energia, o que acontece? A tendência é que ela acumule menos peso. Então, esse é um dos principais benefícios da atividade física, é você controlar o peso e, numa atividade física um pouco mais moderada, você ter a perda de peso, justamente por gastar mais energia e acelerar o metabolismo. Na sua Né? opinião, na sua prática diária, o que funciona melhor para manter o peso? Uma dieta ou atividade física? Na verdade, é uma junção das duas coisas. A dieta é o primeiro passo para você começar a modificar a sua vida, porque é corrigindo o erro alimentar que você vai diminuir a quantidade de calorias que você come no dia. Mas você conjugar com exercício físico, você consegue fazer com que o teu gasto energético seja maior e com isso você acelera a perda de peso. Em primeiro lugar, a dieta. E em segundo lugar, juntinho ali da dieta, a prática de exercício físico. Acho que as duas coisas são fundamentais. Só um ou só outro pode até ter algum resultado, mas vai ser mais difícil de manter. Exato. Quanto mais você consegue somar, é melhor o teu benefício, né? E aí a gente consegue a manutenção desse peso, e não só o peso, é um reflexo de um equilíbrio corporal, para a prevenção de muitas doenças. Porque a partir dos 40, 50 anos, aumenta bastante a chance de desenvolver doenças cardiovasculares, a hipertensão, o estresse acaba trazendo resultados mais visíveis à nossa saúde, e o esporte entra como um fator primordial na prevenção e no controle dessas doenças. Isso. A questão do exercício físico, ela tem que ser vista como apareceu no início do programa. Você tem que pensar no corpo por inteiro. Então, a questão da mente em ordem e o corpo sadio faz com que a pessoa tenha os benefícios do esporte. Então, reduzir a pressão. O exercício ele é importantíssimo na redução dos níveis de pressão arterial. Ele controla, ele diminui os níveis de colesterol no sangue. Ele faz com que a insulina, que é um hormônio muito importante para a regulação da quantidade de açúcar no sangue, ela seja poupada, então a pessoa diminui o risco de desenvolver diabetes no futuro. Quanto mais ela tiver essa rotina de exercícios, mais benefícios ela vai ter, além do, claro, do controle da perda de peso. Né? E é por isso que entrar na terceira idade não é um fator de impedimento para a atividade física. Não, de maneira Ao alguma. contrário. Quanto mais, a ideia é essa, a partir do momento que a pessoa vai envelhecendo, ela tem uma perda da massa muscular e ela aumenta a quantidade da massa de tecido gorduroso, de tecido adiposo. O exercício é justamente para reverter esse declínio, né? Essa perda da massa muscular. Então, o exercício no idoso, ele é essencial para fortalecer a musculatura, para evitar queda, para fortalecer o osso em caso de queda. Infelizmente, a gente sabe que acontece. Então, o paciente idoso que pratica exercício é um paciente que tem menos osteoporose e com isso a gente consegue ver o benefício, inclusive na terceira idade, da prática do exercício. A gente sempre lembra aqui no programa que nós vamos viver mais, nós vamos mesmo, porque é cada vez mais possível, mas não basta viver, tem que ter qualidade de vida. E é por isso que a atividade física, o esporte, é fundamental. E participe também mandando suas perguntas e dúvidas a respeito de saúde, qualidade de vida, como no programa de hoje. Nós estamos falando sobre esporte, a importância da atividade esportiva, do exercício físico, como você quiser denominar, algumas diferenças que nós vamos entender melhor agora. O importante é que você faça alguma coisa. Sair do sedentarismo é fundamental para a nossa saúde. Retomando a nossa conversa, nós temos agora duas convidadas aqui no programa. Permanece conosco a doutora Andressa Heimlicher Soares, endocrinologista. Também agora teremos a colaboração da educadora física Nina Garcia. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Mais uma vez, obrigada pela presença. E antes de começar a conversa, vamos a alguns destaques sobre o assunto. Exercícios aeróbicos. O exercício aeróbico é fundamentalmente ligado ao movimento.
A energia necessária para executá-lo é proporcionada pelo uso do oxigênio. Caracteriza-se como atividade aeróbica o exercício contínuo, dinâmico e prolongado, que estimula a função dos sistemas cardiorrespiratório e vascular, além de acelerar o metabolismo. Caminhar, andar, pedalar, nadar, dançar ou fazer qualquer atividade que obrigue a pessoa a sustentar seu peso corporal enquanto se movimenta são exercícios aeróbicos. Nina, esses exercícios, eles têm qual a principal qualidade ou quais são as principais melhorias para a saúde dos praticantes? Na verdade, o exercício aeróbico, a função principal dele é manter o peso corporal. Então, assim, para as pessoas que buscam emagrecer, manter o peso, perder aquela gordurinha, o exercício fundamental é o aeróbico. Na verdade, existe uma pequena diferença no que vocês passaram no começo. A atividade física é o básico. A atividade física é você lavar uma louça, é você varrer uma casa, lavar um carro. Isso é atividade física. O exercício físico aeróbico é tudo que eleva a frequência. Então, correr, andar, pedalar, esses são os exercícios que realmente vão fazer com que essa pessoa mantenha o seu peso corporal ou reduza esse peso. É um exercício que a pessoa fica mais ofegante, o coração dispara um pouco. O exercício mais ofegante. Essa é uma característica, então, Isso, é a característica principal. Você vai ter uma elevação da frequência bem maior. Quais são as principais modalidades que se encaixam no exercício aeróbico? A corrida, o ciclismo, Musculação natação. não é... Na verdade, a natação, ela pode ser, sim, ter uma característica aeróbica, mas é bem diferente de uma corrida. Característica aeróbica de uma musculação, ela é bem menor. Então, o que acontece? Para um idoso ou para uma pessoa que tenha problema muscular ou uma osteopenia, qualquer coisa do tipo, tem que ser um exercício de musculação, porque esse é o exercício aeróbico. Esse é o exercício anaeróbico. Esse é o exercício anaeróbico, seria a musculação, porque ela trabalha mais com a força. Então, para o idoso, isso é excelente. Então, para aquela pessoa que ela quer manter o peso corporal, está fora do peso, ela precisa reduzir mesmo o nível de gordura, ela tem que fazer esse tipo de atividade, para ela tem que ser a corrida, ou o ciclismo, ou a natação. A musculação, ela seria indicada mais para quem quer fortalecer a musculatura, ganhar massa muscular, esse seria o mais indicado. E como é que o praticante, ele descobre qual é o melhor tipo para ele? Ele tem que contar qual é o objetivo? Na verdade, assim, ele tem que procurar uma boa academia, profissionais bem orientados, porque aí esse profissional vai designar para ele o que realmente ele precisa fazer. Na verdade, já tem uma característica, logo quando você vê a pessoa, se ela não vem com uma indicação médica de algum problema de saúde, qualquer coisa do tipo, o professor, já na característica, já no que ela precisa, numa conversa, você já vai entender o que essa pessoa precisa. Doutora Andressa, algum paciente que tem alguma contraindicação de praticar um exercício aeróbico? Geralmente o paciente que tem problema cardíaco já que tem a restrição da atividade diária dele. Então, aquele paciente que já tem uma falta de ar só ao tomar banho ou ao escovar os dentes, a fazer uma atividade leve, esse paciente ele tem contraindicação da atividade física. Mas existe hoje em dia alguns estudos que é na busca de desenvolver a atividade física nesse tipo de paciente, porque existe o benefício cardíaco da atividade física. Então, você treinar esse paciente que é altamente comprometido do ponto de vista cardíaco, lentamente você consegue reabilitar ele. Então, a rigor, existe só mesmo essa contraindicação cardíaca ou pulmonar aqueles pacientes graves, mas em estudos a gente consegue treinar eles lentamente para desenvolver, ela acaba desenvolvendo essa atividade. E aí o educador físico tem que estar atento a isso. O paciente tem que contar que tem esse tipo de desafio. Não adianta esconder, porque você quer perder peso e não quer contar que tem um problema cardíaco. É perigoso. Na verdade, quando um aluno nos procura na academia, ele já tem que vir com a pré-avaliação de um médico, tem a própria avaliação física de dentro da academia. Toda academia tem que ter esse laboratório para que a gente faça uma pré-avaliação, para ver se a pessoa não está escondendo nada, nem alguma coisinha, porque às vezes a pessoa já procura a gente, olha, eu quero emagrecer desesperado, mas está escondendo que pode ser hipertenso ou tenha qualquer outro problema cardíaco. Ou então, às vezes a pessoa nem sabe que ou tem às vezes também. nem sabe que tem. Então, nessa própria avaliação, a gente acaba descobrindo, e aí o professor vai ser bem orientado.
tem uma linha para seguir e para realmente avançar esse aluno para que ele possa atingir os objetivos Não dele. significa que que você não vai Não poder posso praticar fazer. atividade física, que você não vai perder peso. É só o tipo de atividade, o acompanhamento e a intensidade também. A gente sempre escuta aquela orientação. Atividade física 3 vezes por semana, de preferência uma corrida, uma caminhada. É o suficiente? 30 minutos 3 vezes por semana? Já ouvi falar que agora já não dá mais, tem que ser 150 minutos por semana. Inicialmente, o que é melhor? Então a gente entra naquela coisa. Tudo tem que ser lentamente. Então, o aluno que me procura, olha, eu nunca fiz atividade física. Para ele, 30 minutos é o suficiente. Já é um grande já é um passo. é um grande passo. Porque aquela pessoa, ela está se inserindo agora no mundo do exercício físico. Então, 30 minutos, sim, vai ser o suficiente. E aos poucos a gente vai precisando de 30 para 35, 40 para 45, de uma caminhada para uma corrida leve, para exercícios de musculação, para uma natação. E aí a gente vai evoluindo com esse aluno, até que ele chegue a níveis um pouco mais altos e vá atingindo, sim, esses objetivos, seja ele emagrecer ou ganhar massa muscular. A gente falou um pouco sobre essa visão de saúde, da diferença entre atividade física e esporte. E na parte técnica da atividade esportiva, como vocês definem a diferença entre atividade física, exercício, esporte? Como isso acontece? Atividade física é você sair daqui, ó. Eu levantei, estou caminhando. Isso é uma atividade física. Eu saí de um estúdio para o outro, que seria o caso de vocês, ou a dona de casa que vai lavar uma louça, que vai varrer uma casa. Isso é atividade física. Do dia a dia. Dia a dia. Dia a dia. Você sair do sentadinho, do seu repouso, isso é uma atividade física. O exercício físico são exercícios bem orientados e programados, que você tem uma sequência 3 vezes por semana, 30 minutos, 45, as séries dos exercícios da musculação, as séries da natação. Isso é exercício físico. E esporte está relacionado a toda a parte de jogos, recreação, Obtenção de resultados. treinamento, alta performance. Aí está ligado ao esporte. Você trabalha nessa área e sabe a importância de bons exemplos esportivos para que as pessoas se inspirem a praticar atividades. Nós temos, neste ano, os Jogos Olímpicos, que trazem grandes exemplos, já citamos aqui no nosso programa. Você percebe isso no dia a dia também? Pessoas que procuram, de repente, alguém que ganhou uma medalha de ouro e aparece na academia. Eu quero saber mais sobre essa modalidade. Isso acontece? Acontece sim. Na verdade, hoje se fala muito em exercício físico. Eu acho que a mídia, a televisão, ela está incentivando muito as pessoas para procurarem o serviço, a atividade física. As Olimpíadas, sim, incentivam, mas às vezes é aquela coisinha de momento. Eu vi, eu quero fazer aquela atividade. Dura 3 meses dura e esquece. 3 meses e esquece. A pessoa ela só se conscientiza mesmo quando ela consegue se inserir nesse mundo de atividade física, sentir o prazer do que o exercício vai proporcionar para ela. Então, aí realmente ela consegue. Às vezes só a motivação de ver um esportista ganhando uma medalha, ela vem só procurar aquela atividade, ela vê que é muito difícil para chegar àquele nível, ela acaba desistindo e a gente vai encaminhando para outros exercícios. É porque vai também da sensibilidade do professor nessa hora de perceber que, de repente, fazer ginástica olímpica e ganhar um exercício de força, como nós vimos o brasileiro ganhando pela primeira vez um ouro nas argolas, não é para todo mundo. Não é para todo Depende mundo. da habilidade da pessoa. Mas ela pode encontrar... É treinamento de força. Tem que ter, a pessoa tem que estar realmente preparada e disposta a viver aquele mundo, porque você se dedica apenas para aquilo. E hoje no dia a dia, já com 30, 32 anos, trabalha, tem filhos, a gente tem que se dedicar realmente à saúde, a cuidar o dia a dia já é quase do colesterol, um esporte. da diabetes, disso daí. E aí a gente vê que realmente é preciso um pouco de dedicação e de consciência, mas se você não precisa então se tornar um esportista, se você não tem mais essa disponibilidade, mas pelo menos uma pessoa que não seja sedentária, que tenha no seu dia a dia a atividade física, mas também o esporte, fazendo parte do seu cotidiano sempre que possível, para que você tenha melhores condições de saúde. Nesse bloco nós falamos sobre exercícios aeróbicos. No próximo bloco, quais são os anaeróbicos? Quais são as modalidades, para quem é indicado, quais são os benefícios? A gente volta já já. Em busca de saúde e qualidade de vida, tendo no nosso dia a dia o esporte. É sobre isso que Viver é Melhor conversa no programa de hoje. Está ao alcance de todo mundo. Mesmo que você não se torne de um dia para o outro um grande esportista, mas você pode sair do sedentarismo, ter no seu dia a dia a atividade física, o exercício físico e quem sabe sim se tornar um grande esportista. Todos nós temos chance de recomeçar a cada dia.
Nós já aprendemos mais sobre os exercícios aeróbicos, bem indicados para quem precisa perder peso e fazer a manutenção dessa condição de peso equilibrado. Mas há também o tipo anaeróbico. Vamos acompanhar os destaques sobre ele. Exercícios anaeróbicos. O exercício anaeróbico é aquele que precisa de força. Na maior parte das vezes, não está associado ao movimento e utiliza uma forma de energia que independe do uso do oxigênio. Basicamente, é um exercício de alta intensidade e curta duração que contempla fundamentalmente os músculos. E nós perguntamos às nossas convidadas, a Nina Garcia, educadora física, e a doutora Andressa Heimbecher Soares, endocrinologista. Exercício anaeróbico é mais indicado para quem? Vamos falar um pouquinho de estética. O exercício anaeróbico, para quem quer ganhar músculo, massa muscular, mais definição, ele é o mais indicado. E aí a gente vai para a terceira idade. O idoso ele não pode fazer musculação. O idoso pode sim fazer a musculação, porque o exercício de força é a musculação. Na verdade, o idoso ele tem a necessidade de fazer a manutenção da musculatura dele, ele tem que prevenir o declínio do envelhecimento. Então, fazer exercícios de força que exijam mais da musculatura dele é extremamente importante. Então, trabalhar com sobrecarga, com movimentos de equilíbrio que usem carga, que hoje a gente se fala muito do treinamento funcional, que expõe a pessoa ao desequilíbrio para trabalhar o corpo, para trabalhar as musculaturas mais internas. São exercícios fundamentais para os idosos e para realmente quem quer trabalhar, quem está em busca da definição, do ganho de massa muscular. No caso dos idosos é fundamental porque a gente sabe que é um período em que ações muito simples, como escovar os dentes, levantar um copo, segurar uma panela na cozinha, se tornam muito complicadas pela perda da força. Pela perda da força. E aí a musculação entra com o objetivo de restabelecer um pouco desse controle, A né? partir dos 40 anos, a gente se diz que todo ser humano ele entra no estado de sarcopenia, que é perder a força muscular. Então, assim, independente de fazer ou não atividade física e fazer exercício físico, você entra nesse estágio. A pessoa que ela pratica o exercício de força, ela diminui, ela retarda esse processo. Então, ela vai entrar, assim, na sarcopenia, mas vai demorar muito, as dificuldades delas serão bem menores em relação às atividades básicas, que seria carregar uma sacola no supermercado, escovar o dente, pegar uma panela dali para cá. Tem muita gente que só de ouvir a palavra musculação tem um arrepio. Se assusta. Tem completo horror. Não, eu não vou ficar meia hora, 40 minutos fazendo isso, levantando peso, acha muito chato ou muito entediante. A musculação é a única forma de exercício anaeróbico? Quais são as outras modalidades? Olha, a gente trabalha hoje muito com o treinamento funcional, que é um exercício de força, mas ele acaba se tornando um pouquinho mais dinâmico, então não tem aquela monotonia da musculação, de ficar sentado no aparelho. Da repetição. Então, esse Pilates, seria uma outra forma. O Pilates também é um exercício de força, e tem também a parte aeróbica dele, então é uma atividade bem mista, na verdade. Mas o que você diz para uma pessoa que chega na academia, então, e escuta isso, eu tenho que fazer musculação? Não, musculação eu não faço. Como que você mostra para a pessoa que não é bem assim, que não é tão chato assim, ou que tem os seus benefícios, Na verdade, assim, a gente sempre dá aquela forçadinha, tentar realmente explicar como funciona a musculação, que não é assim. A gente coloca ela para experimentar e compara com um exercício de um grau maior de dificuldade, que seria no exercício funcional ou até no Pilates. Ela consegue perceber aquela diferença, ela vê que realmente a musculação acaba se tornando um pouco mais fácil para que ela inicie ali. E vai tudo do professor também, tudo do carisma, da explicação de como você vai introduzir essa pessoa. E paciência, mas geralmente as pessoas sempre aceitam, sempre acabam começando na musculação e têm o prazer e acabam acostumando. Em quanto tempo, isso para as duas áreas de trabalho, uma pessoa começa a perceber no seu corpo os resultados da prática da atividade física? Os primeiros 3 meses. Tanto na parte da saúde, do controle de doenças, na perda de peso, quanto na mudança
Do corpo, estética, estética física. também, sim. 3 Sim, meses. 3 meses. Então, os 3 primeiros meses são os mais críticos, nós podemos dizer assim, são aqueles É aquele que o mais... paciente larga mais a atividade física, né? é. E ele desiste porque ele não vê o resultado. Ele não Quando vê ele os- começa a ver o ganho de massa muscular ou a definição corporal, ele começa a ter vontade de fazer atividade física. E é aí que você ganha o paciente. E aí que depende do professor, de estimular, né? Então, antes de porque- 3 meses, não dá para desistir. Não dá para desistir. Só Não dá. pode esperar resultado depois disso. Não desista antes de pelo menos 3 meses. Ou nem mude a modalidade. Às vezes a pessoa faz 1 mês de musculação, não adiantou nada, vamos tentar outra coisa. Na verdade, o que se precisa buscar é uma boa equipe. Bons professores, bons endócrinos, bons nutricionistas. Porque precisa ter todo um trabalho psicológico, todo um incentivo para aquela pessoa não desistir os 3 primeiros meses. Porque depende muito mais dela do que só da parte técnica, só do que o médico vai indicar, do que o professor vai passar. Então, é mais a parte psicológica, trabalhar com o psicológico do aluno, para que ele consiga se esforçar e realmente ver que ele vai conseguir chegar naqueles 3 meses e ele vai começar ali para frente ter os resultados. Vou aproveitar a presença de vocês duas aqui para perguntar sobre uma questão muito delicada relacionada ao esporte e que acaba acontecendo também no dia a dia, que é a questão do uso de suplementos, anabolizantes. Nos Jogos Olímpicos fala-se muito sobre os exames de doping, é um caso mais específico, mas no dia a dia há muitas pessoas também que acabam buscando esses suplementos. Qual que é a diferença de suplemento, anabolizante e os riscos disso para a saúde desse paciente, desse praticante de atividade física? Bom, suplementos são geralmente alimentares, então o que te ajudaria a ter um melhor Complemento alimentar. complemento alimentar, um melhor desempenho da sua atividade física. Então, por exemplo, aquele paciente que está treinando para ter um ganho de massa muscular, ele ter um complemento alimentar à base de proteína, seria interessante para ele aumentar o ganho de massa, né? Isso seria o suplemento. Já o uso de substâncias, medicamentos que fazem com que, pelo efeito da medicação, ele ganhe massa muscular, e isso não tem indicação para uma atividade física de forma correta, E ele de acaba forma comprometendo a saúde saudável. com o uso dessas Exato. substâncias medicamentosas. Exato. E esse resultado que essas pessoas procuram usando suplementos, o resultado pode ser alcançado na prática da atividade. Na prática sem da o atividade. uso desses... Na verdade, como a doutora falou, os suplementos alimentares eles fazem parte da dieta de uma pessoa que pratica o exercício físico. Então, é uma ajuda, é um complemento alimentar, é uma ingestão de proteína maior. Agora, o uso de anabolizante é o resultado rápido. É o que realmente a gente encontra ali naquela faixa de 17 até 29, 30 anos. Porque eles querem ficar bonitos, querem ganhar tônus muscular. Com pouco esforço com e muito pouco rápido. esforço e muito rápido. Só que geralmente não se procura um médico para se ter uma orientação, eles não escutam os professores e aí se procura esse tipo de remédio, De recurso. no mercado negro, onde é muito fácil hoje buscar isso, encontrar, comprar e acabam fazendo a utilização disso. O resultado realmente é muito rápido, mas as consequências também são rápidas. E não é sustentável, não dá para manter o resultado para sempre. Vale muito mais a pena você conquistar pelo seu próprio esforço, por mérito próprio. Você vai poder dizer que você conseguiu mudar a sua saúde. Não foi com nenhum suplemento, nenhum remédio que você fez essa mudança. E você também não perdeu saúde, porque a maioria desses anabolizantes, eles, durante o uso, eles vão perdendo a saúde da pessoa. Então, alteram o fígado, alteram os órgãos de ovário, testículos, que são fundamentais para a capacidade reprodutiva da pessoa. Então, tudo isso é afetado. Então, não é usar uma medicação buscando um resultado rápido e esquecendo da saúde no futuro, né? Isso É nisso que a gente tem que pensar, saúde para o futuro. Agradecemos nossas convidadas pela presença no programa de hoje, passou bem rápido. Convite para que voltem sempre ao Viver é Melhor. Nós conversamos com a doutora Andressa Raimbecher Soares, endocrinologista, e com a educadora física Nina Garcia. Nosso agradecimento a você também, amigo telespectador, que esteve conosco durante todo este programa. Nós agradecemos também a